Seja bem-vindo novamente ao canal Contato com o Divino. Antes de iniciarmos a oração, gostaria de compartilhar algumas reflexões com você. O que mais admiro em Deus é que seus planos são sempre diferentes dos nossos. Sua forma de agir e responder vai muito além da nossa compreensão. O modo como Ele escolhe responder às nossas orações nem sempre é o que esperamos. Às vezes, o que parece uma perda pode ser, na verdade, uma resposta às nossas súplicas. Em alguns momentos, Ele responde retirando algo de nossas vidas, o que pode nos causar dor. No entanto, depois de superarmos o impacto inicial, podemos perceber que aquela dor foi, na verdade, uma bênção camuflada. É possível que algumas pessoas se afastem de você, que amizades se distanciem, mas com o tempo, você perceberá que elas estavam trazendo mais sofrimento do que realmente somando à sua vida. Assim, Deus estava, na verdade, respondendo ao seu pedido de uma vida mais tranquila e sem complicações. Quem sabe você perca um relacionamento, mas ao mesmo tempo se liberte da ansiedade e do caos que o acompanhavam, experimentando mais paz e alegria como você havia desejado. Talvez você perca uma chance pela qual estava empolgado, mas logo perceberá que Deus estava preparando algo muito mais significativo para o seu futuro. Em todas essas situações, a resposta pode não ser clara imediatamente. Porém, com o passar do tempo, ao olhar para trás, você perceberá como Deus foi generoso ao retirar da sua vida aquilo que, na verdade, não estava mais contribuindo para o seu bem. Isso não é uma surpresa para Deus. Isaías 55:8 nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Embora Deus nos ame e sofra ao nos ver em dor, Ele sabe que, às vezes, a dor é necessária para nos levar a um lugar de verdadeira alegria. Ele compreende que, para crescermos, muitas vezes é preciso enfrentar desconfortos. Imagine uma semente enterrada na terra. Ela precisa quebrar sua casca e forçar o solo para alcançar algo belo. Da mesma maneira, Deus sabe exatamente o que é necessário para o nosso crescimento e é a Ele que devemos confiar. Precisamos permitir que Ele trabalhe à sua maneira, que é única e perfeita. Todos nós temos áreas em nossa vida que muitas vezes são prejudiciais ao nosso relacionamento com Deus e nem sempre percebemos. Contudo, na sua misericórdia, Deus intervém e remove aquilo que nos impede de seguir em frente. Ele tira da nossa vida aquilo que limita nosso crescimento e substitui com algo muito melhor. Esse processo muitas vezes pode ser doloroso, porque é difícil desapegar do que estamos acostumados, mesmo que não nos faça bem. No entanto, assim como um jardineiro poda uma planta para que ela cresça saudável, Deus remove aquilo que impede o nosso florescimento para que possamos alcançar todo o nosso potencial. Se você está passando por um momento de perdas ou decepções, talvez seja a hora de perceber que Deus está respondendo às suas orações de uma maneira inesperada. Através dessa perda, Ele pode estar rearranjando a sua vida. Através dessa decepção, Ele pode estar te fortalecendo e, com esse revés, Ele pode estar te preparando para algo muito melhor. Embora nem sempre Ele atenda às nossas orações, da forma que imaginamos, Ele sempre nos dá aquilo de que realmente precisamos. Um dos maiores desafios que enfrentamos é a nossa tendência a querer tudo de imediato. Vivemos em uma cultura que valoriza a gratificação instantânea. Estamos tão acostumados a receber tudo rapidamente que queremos o mesmo para nossas orações. Por vezes, tratamos Deus com a mesma mentalidade de um serviço de fast food, esperando respostas rápidas e soluções imediatas. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe o que é melhor para nós, e no tempo certo, Ele nos oferece a resposta perfeita.
Deus sabe exatamente o momento certo para cumprir os nossos pedidos. Ele entende quando é o momento ideal para abrir uma porta ou fechá-la. Pense nisso da seguinte maneira: todo pai quer que seu filho sinta a alegria de dirigir seu primeiro carro, mas se ele entregar as chaves muito cedo, antes que o filho tenha condições de lidar com isso, a situação pode se tornar perigosa. A criança pode não ter a maturidade ou as habilidades necessárias para a responsabilidade que vem com aquele momento, e o que deveria ser uma bênção pode se transformar em algo que traga problemas. Da mesma forma, Deus sabe quando estamos prontos para lidar com as bênçãos que Ele tem para nós. E às vezes, a resposta dele é simplesmente esperar, crescer e se preparar. Esperar pode ser um desafio. É durante esse período que mais enfrentamos dúvidas, frustração e impaciência. Porém, é também na espera que Deus trabalha em nós. Ele nos ensina a confiar nele, a depender do seu tempo e a desenvolver paciência e perseverança. Em Tiago 1:2-4 está escrito: considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, sempre que passarem por diversas provações, porque sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Deus usa os momentos de espera e as dificuldades para nos refinar e nos tornar mais semelhantes a Ele. Muitas vezes, não compreendemos por que a resposta de Deus é não ou ainda não. Mas aquilo que vemos como uma rejeição, Deus vê como um redirecionamento. Ele nos afasta do que pode nos prejudicar e nos conduz para o que realmente nos beneficiará. É como um pai que nega o pedido do filho para comer doces antes do jantar. O filho pode se sentir desapontado no momento, mas o pai sabe que dizer não é para o bem dele. Da mesma forma, os não e ainda não de Deus estão sempre fundamentados no seu amor e sabedoria. Quando olhamos para o passado, muitas vezes percebemos como o tempo e os planos de Deus foram perfeitos, mesmo quando não compreendíamos na hora. O emprego que você não conseguiu pode ter te levado para uma oportunidade profissional melhor. O relacionamento que terminou pode ter evitado um sofrimento maior. A mudança de direção pode ter te conduzido a um destino bem mais significativo do que o que você inicialmente planejou. Romanos 8:28 nos recorda: sabemos que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o que podemos fazer enquanto esperamos? Primeiro, devemos orar. A oração nos ajuda a alinhar nossos corações com a vontade de Deus e nos fortalece a confiar no seu plano. Em segundo lugar, podemos praticar a gratidão. Mesmo nos momentos de espera, sempre há algo pelo que podemos ser gratos. A gratidão muda a nossa perspectiva e nos lembra da fidelidade de Deus. Em terceiro, podemos ser fiéis nas pequenas coisas. Muitas vezes, Deus nos prepara para algo maior ao observar como lidamos com as responsabilidades que já temos. Como diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Por último, podemos descansar na certeza de que Deus é bom. O caráter dele é imutável. Ele é fiel, amoroso e bondoso, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Podemos confiar no seu coração. Em Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude, na espera e até na dor, podemos encontrar paz, sabendo que Deus está no controle. Portanto, se você estiver passando por um período de perdas ou orações não atendidas, tenha esperança. Mesmo que você não consiga ver agora, Deus está trabalhando. Ele está reorganizando as partes da sua vida de maneiras que te aproximarão dele e da vida plena que ele prometeu. Confie nele,
Confie no seu tempo, confie que os planos dele para você são bons e lembre-se, os caminhos dele não são como os nossos, mas os caminhos dele sempre são melhores. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti com corações desejosos de compreender os Teus caminhos, reconhecendo que os Teus planos são infinitamente maiores do que os nossos e que a Tua sabedoria ultrapassa qualquer entendimento humano. Enquanto meditamos em Tua palavra, pedimos que a Tua verdade penetre profundamente em nossas almas, iluminando os caminhos que preparaste para nós. Sabemos que as Tuas respostas às nossas orações muitas vezes vão além do que esperamos e, por isso, confiamos no Teu tempo perfeito e na Tua vontade soberana. Que estes versículos guiem os nossos corações neste momento. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Diz o Senhor, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. E sabemos que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Agora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Efésios 3, 20. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Pai, somos lembrados por essas escrituras de que as tuas respostas nem sempre são as que esperamos, mas sempre são as que precisamos. Tu vês o quadro completo das nossas vidas, enquanto muitas vezes nós vemos apenas uma parte do todo. Com isso em mente, humildemente oferecemos nossa oração a Ti nesta manhã. Ó Senhor, Criador do céu e da terra e guardião dos nossos corações, erguemos nossas vozes a Ti, nosso refúgio seguro. Quando as orações não respondidas parecem pesar sobre nós e nossas almas se sentem cansadas de esperar, nos apoiamos nas Tuas promessas, pois Tu és fiel e imutável, nosso abrigo na tempestade, nossa luz nas trevas. Com que frequência clamamos, buscando libertação, apenas para perceber que as Tuas respostas estão envoltas em mistério. Oramos por portas abertas, mas Tu nos conduzes a janelas. Pedimos soluções rápidas, mas Tu nos ensinas a esperar. Teus caminhos, ó Senhor, são um desenho perfeito de graça. Embora, às vezes, seja difícil perceber sua beleza nos períodos de silêncio, quando nossas orações parecem não ser ouvidas. Lembra-nos da Tua fidelidade através das gerações. Quando Abraão aguardou por um filho, Tu cumpriste a Tua promessa. Quando José estava preso, Tu o erguiste para grandes feitos. Quando os discípulos temeram as ondas da tempestade, Tu trouxeste paz. Tu, Senhor, não respostas com pressa, mas com santidade. Ensina-nos a apreciar as demoras em Teus caminhos, a enxergar as bênçãos nas orações não atendidas, a encontrar alegria no percurso, mesmo quando não sabemos ao certo o destino, pois sabemos que o Teu tempo nunca falha e a Tua provisão sempre é suficiente. Ó Deus de infinita misericórdia e amor sem fim, Tu respondeste às orações em sussurros e maravilhas, em portas fechadas e novos caminhos abertos, em lições aprendidas e corações transformados. Talvez não compreendamos todos os Teus métodos, mas descansamos na certeza de que Tu és bom. Quando oramos por cura e ela demora, ajuda-nos a ver o consolo em nossa alma. Quando pedimos abundância e recebemos o suficiente, ensina-nos a gratidão pelo que temos. Quando ansiamos por conforto e nos deparamos com dificuldades, fortalece-nos com a certeza de que estás sempre ao nosso lado. Senhor,
Tu és o oleiro e nós somos o barro. Molda-nos, forma-nos, refina-nos pelo fogo, para que possamos refletir a Tua glória em nossas vidas. Que nossos corações se alinhem com a Tua vontade e que nossas orações ressoem com confiança em Teu plano. Amém. Com que frequência, ó Senhor, oramos por facilidades, mas Tu nos concedeste resistência em vez disso. Buscamos o caminho sem obstáculos, mas Tu nos conduzes pelos vales, moldando e fortalecendo nossa fé. Pedimos sinais grandiosos, mas Tu nos mostras o milagre silencioso de um amanhecer, o toque suave da graça. Para cada oração que parece não ser respondida, que haja uma lição aprendida. Para cada porta que se fecha, que se abra uma janela de esperança. Para cada coração partido, que venha a cura. Para cada demora, que a confiança se aprofunde. Tu, ó Senhor, és o autor de nossas vidas, e os Teus desfechos são sempre melhores que os nossos começos. Nos momentos de dúvida, lembra-nos da Tua fidelidade. Quando nos sentimos abandonados, que possamos lembrar de Jesus na cruz, que mesmo em sua angústia se entregou à Tua vontade. Se o nosso Salvador confiou em Ti na sua hora mais sombria, quanto mais devemos confiar em Ti nas nossas. Pai, confessamos a impaciência que habita em nossos corações. Queremos respostas agora. Buscamos clareza e certeza, mas Tu nos chamas a andar pela fé e não pela visão. A confiar no que não vemos, a esperar pelo que não entendemos. Ajuda-nos a entregar a nossa necessidade de controle e a encontrar paz nos braços da Tua soberania. Que nossas orações não sejam apenas pedidos, mas conversas que fortaleçam nosso relacionamento contigo. Que aprendamos a orar não pelo que queremos, mas pelo que Tu desejas para nós. Alinha os nossos corações com o Teu, ó Deus, e que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Para os de coração ferido, seja o Seu consolo. Para os cansados, seja a Sua força. Para os que duvidam, seja a Sua certeza. Para os que esperam, seja a Sua esperança. Tu és o Deus que nos vê, que nos conhece, que nos ama sem medidas e nos responde com sabedoria. Que nunca esqueçamos que o Teu silêncio não é ausência e que as Tuas demoras não são negativas. Que possamos nos apegar à verdade de que Tu estás sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver ou sentir. Tu és o Deus que separou as águas, que fez um caminho no deserto, que trouxe vida a partir do túmulo. Confiamos em Ti, Senhor, com nossas orações não respondidas. Colocamos nossas preocupações aos Teus pés, sabendo que Tu tens as respostas. E, enquanto nos levantamos em oração, que nossos corações sejam aliviados e preenchidos com a paz que excede todo entendimento. Que nossas vidas sejam um testemunho da Tua bondade, um reflexo da Tua fidelidade e amor. Obrigado, Pai, por nos ouvir e por nos responder de maneiras que são mais altas e melhores. Obrigado por nos amar com um amor eterno. Nós nos entregamos a Ti nesta manhã com corações cheios de gratidão e confiança. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, digite Amém nos comentários. Que este seja um dia de fé renovada e confiança no Deus que responde orações de maneiras que não conseguimos compreender, mas que sempre são para o nosso bem.